Janones, ele fez uma revelação bombástica sobre o Marçal, que ligava chorando. Deixa eu ler essa notícia, que eu quero ouvir o comentário da Sarinha sobre isso. O André Janones, que é deputado federal pelo Avante de Minas Gerais, foi um dos primeiros, após o nome de Pablo Marçal ser confirmado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a alertar para o perigo representado na figura do coach e de que, muito provavelmente, ele estará no segundo turno do pleito paulistano. Quem nos conta é o querido Marcelo Heiler, aqui da redação da Fórum. E dito e feito, as pesquisas eleitorais confirmam o diagnóstico pintado pelo Janones sobre o cenário na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Prova disso é que na última pesquisa Datafolha, Marçal já aparece empatado com Guilherme Boulos na primeira posição. E com a ascensão do coach, o Janones passou a ameaçar o candidato com bastidores comprometedores, pois, segundo o deputado mineiro disse, ele já esteve muitas vezes com Marçal e o conhece de perto. E ontem, o Janones voltou a fazer revelações comprometedoras sobre Pablo. Disse que o coach ligava para ele chorando, literalmente, durante a madrugada de 2022, quando Marçal tentou disputar a presidência da República, mas o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, né, governador de São Paulo, declarou apoio ao então candidato Lula, que venceu a eleição presidencial. E aí eu separei aqui alguns tweets dele. Um deles é esse daqui, olha, Sarinha, olha, caso está até fixado lá, tá no X, né, o antigo Twitter dele, no perfil do deputado. Caso o assaltante de bancos, Pablo Marçal, também conhecido como Pablinho PCC, vá para o segundo turno, eu me disponho a fazer um movimento de rede semelhante ao que fizemos para eleger o presidente Lula. E no estilo dele, posso contar com vocês como soldados e mais essa empreitada, sim ou não? Aí é aquela onda, né, Janones, eu autorizo. Outro tweet que ele fez, olha, na hora certa, São Paulo e o Brasil vão saber os conselhos que o corno Marçal foi me pedir e o motivo dele me ligar várias vezes chorando durante a madrugada, bem no estilo Janones, né? Ele não foge da luta. E tem esse, eu achei engraçado esse tweet. Isso daí ele disse que é a última foto que o Pablinho PCC enviou para ele enquanto ligava para pedir conselhos na madrugada. Então, e tem mais um, que é esse aqui, que eu acho que aí eu passo para você, Sarinha. Ele meio que dá uma aula de como atuar nas redes contra a extrema-direita. Ele reforça, né, a previsão que ele já havia feito, Pablo Marçal estará no segundo turno em São Paulo. Aí ele abre aspas para o Janones. Na democracia, a vontade da maioria prevalece. Se a maioria é idiota, os idiotas têm mais chances de serem eleitos. É o que previu Nelson Rodrigues ao profetizar. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E qual a solução? Se fingir de idiota para ser eleito e tentar inverter essa lógica por dentro, conscientizando o eleitor. Porém, essa conscientização tem que vir disfarçada de idiotice, ou então o seu conteúdo não será consumido pelos idiotas, ávidos por conteúdos rasos, porém inteligível por eles, os idiotas. Raul já havia nos ensinado isso décadas atrás. Lembram? A Arapuca está armado e não adianta de fora você protestar. Se quer entrar em um buraco de rato, você tem que transar. Bom dia. Essa daí foi a mensagem. Tem vários outros, tem uma sequência de postagens dele lá relacionadas a isso. E eu quero ouvir você, Sara. O que você acha dessa Arapuca que a gente, que a democracia brasileira, que não foi só a gente, né? Que é São Paulo, mas São Paulo é vitrine para o mundo. E aí, o que você acha disso, Sara? Yara, eu acho que você iniciou essa live tocando na questão central disso, que é a questão da comunicação da esquerda. O Janones está falando aí qual que é a psique, qual que é o atalho para a psique das pessoas que são desescolarizadas e que buscam o espetáculo da política. Aí eu acho que a gente entra num dilema ético. Nós temos que idiotizar a política para poder fazer ela acessível, para poder chegar até esse eleitorado, ou existe alguma outra maneira de desconstruir
uma pessoa tal como o Janones. E eu acho que esse dilema ele é importante, porque ele vai ser cada vez mais atual. O Janones, eu acho que ele pode ser uma peça importante do ponto de vista pragmático. Eu acho que o Janones pode ser uma peça bastante importante para poder movimentar as redes, para desestruturar o Marçal, ainda que seja psicologicamente. Porque para o Marçal, tanto faz a verdade, né? Mas o Janones parece saber tocar onde dói, porque para o Marçal não é problema nenhum ele ter o presidente do partido dele, Avalanche, se gabar em áudio de que tem contatos, de que é parte, que tem uma associação com o PCC, que é a maior organização criminal do Brasil, uma organização internacional que está em mais de 24 países. E o Avalanche é quem banca a candidatura do Marçal, e ele parece não ter o menor problema quando ele é confrontado com isso nas entrevistas, por exemplo, na entrevista da Globo News, ele consegue perfeitamente desviar e dizer, isso aí é um partido, eu estou usando o partido de escada para minha candidatura, eu queria um outro partido, não deu, eu entrei esse. Eu não sou polícia, eu não tenho tempo de averiguar quem é quem do partido. Se é o PCC, então que venham e prendam. Então, o Marçal é muito interessante porque quando ele é confrontado com essas ligações do Avalanche e do partido, das ligações profundas, diretas, né, os dois assessores e amigos pessoais do presidente nacional do PRTB, o Leonardo Avalanche, ele troca, né, a alegação de que ele trocaria carro, os assessores trocariam um carro de luxo caindo diretamente com o PCC. E tudo isso para ele parece não ser um problema vir à tona. Ele sai muito bem, ele escapa como um peixe das suas mãos, e é interessante. Ele, em momento nenhum, diz isso é mentira, isso é fake news, isso não é verdade. Ele diz, então, que provem, que a polícia prenda. É muito interessante essa sutileza de que ele não nega, ele sabe, ele tem total conhecimento, e mais, ele é um candidato do PCC, ele é um candidato do Avalanche. Eu acho que a gente pode falar com segurança, ele é um candidato narcotráfico, e se você for investigar, com certeza esse dinheiro de campanha dele, como a Tabata do Amaral já indicou nas suas redes, é financiado pelo crime organizado. Ele, Pablo Marcel, é um cara de pau. Ele começa a sua carreira integrando não só simples fraude bancária, mas integrando uma quadrilha de fraude bancária. É assim que ele começa. E é tão cara de pau que diz quem deve que paga. Ele não pagou o que ele devia. Ele recorreu à candidatura dele durante 8 anos até prescrever a sentença. Então, ele é um condenado por integrar uma organização criminosa. E nada disso parece incomodá-lo. Ele vai com a maior cara de pau para todas as redes, ele vai nos debates. E, inclusive, posta fake news no Facebook dele, está aqui, agora que ele está com 30% e o Bolsonaro está em segundo lugar. Né? Ainda fala que, que a CNN deu esses dados. Então, ele não tem nenhum problema com a mentira. Ele vive da mentira. Ele vive do crime. Ele fez a carreira dele do crime e a candidatura dele é criminosa também. Agora, o Janones parece entender que tem algum ponto ali que dói nele, que é a questão da virilidade, de que a mulher dele teria tido um caso com outro. Né? E ele fala aí corno. Então, o Janones eu acho que o Janones pode ser estrategicamente interessante nesse momento para poder abalar o psicológico do Pablo Marçal. Mas o que eu acho que realmente precisa ser feito é que o Pablo Marçal não deveria ser candidato, porque quem não quer participar das regras do jogo eleitoral não está apto a ser candidato. Yara, se eu e você vamos jogar o jogo de pôquer e uma vai ganhar só enganando a outra, sem que não é a partir das regras, isso é uma vitória? Eu estou apta para ser uma jogadora profissional de pôquer? Se nós duas formos jogar buraco e tudo que você ganha é roubando, nós jogamos buraco, a gente vai ter jogado buraco realmente? Você vai ter ganhado vitória? Então, eu acho que aquela pessoa que já começa com uma candidatura, a alegação que a Carmen Lúcia agora abre é de que houve um golpe interno no PRTB, dado pelo Leonardo Avalanche, para forjar essa candidatura do Pablo Marçal,
contra o acordo que tinham sido feito ali dentro. E ali parece que o problema desse partido não é uma laranja podre, parece que o partido inteiro tem uma associação aqui e ali. Então, para Marçal dizer que ele não sabe, também você precisa ser muito burro para poder acreditar, muito escolarizado. Mas então aí eu acho que é o seguinte, eu acho que o Pablo Marçal não é apto a concorrer, ele não é apto ao jogo eleitoral. Tudo que nós ouvimos falar dele tem relação com o tráfico, tem relação com o PCC, tem relação com o crime organizado. Uma pessoa que tem relação com o crime organizado não pode ter fé pública, não pode ter um cargo público, não pode ter o emprego que ele pede nas redes. Esse é do ponto de vista, acho que a maneira mais correta, não é ganhar ele nas urnas. Ele não está apto para concorrer numa democracia, porque ele quer exterminar a democracia, ele não quer sequer seguir as regras do jogo eleitoral. Início de conversa. A outra questão é que eu acho que tem maneiras mais inteligentes de falar com o povo. O Lula é um que sabe falar com o povo. Eu não sei se você seguiu, não sei se eu estou me estendendo demais. Tá tranquilo, pode falar, Sara, queremos ouvi-la. Eu não sei se você viu a campanha, o discurso da Kamala Harris no DNC, na Conferência Nacional. Não estou aqui fazendo propaganda da Kamala Harris, não estou defendendo o Partido Democrata. Estou simplesmente falando da questão de estratégia de comunicação. É uma estratégia absolutamente inteligente e mais, ela não deixa de ser genuína. A Kamala Harris entra ali, ela não traz nenhuma grande proposta. Ela não fala de proposta de governo, porque eles entenderam que, infelizmente, o americano não está importando com a proposta. É um outro jogo político. Não é a proposta política de uma direita contra uma esquerda. É ela contra o trumpismo. Então, eles entenderam que a verdade, a proposta política, não tem muita relevância. O que eles fazem? Ela fala ela apela para o instinto americano do self-made man, de como ela é uma dessas self-made women, de como ela vem de famílias de imigrantes. E ela depois chama Michelle Obama, que fala, que confronta, vai na frontal contra o Trump. O Trump, ela fala, você, Trump, que fala sobre os trabalhos negros, esse é um trabalho negro. A presidência da República é um trabalho negro. Meu marido já esteve lá, nós somos altamente educados e agora nós teremos uma outra mulher altamente educada. Não estou falando do conteúdo em si, se é verdade ou não, estou falando que essa é uma estratégia de campanha, a de confrontar. E isso eu acho que o Boulos está fazendo analogias anacrônicas. Esse bolo vai crescer, a farinha desse bolo, pedalada com o bolo. Cadê a campanha do Boulos pegando esse boi pelo chifre e confrontando realmente? Isso é muito importante. Isso não pode deixar de ser feito. Eu acho que é para início de conversa. O papel da campanha do Boulos tem que ser um papel que tenha esse grau de ofensividade contra o Pablo Marçal, que explore as contradições também que existem ali dentro. Pablo Marçal está numa verdadeira guerra contra o Nunes. Ali no Facebook dele, desculpe, o X dele é Nunes, Nunes, Nunes. Ele está obcecado com essa questão do Nunes, de que o Bolsonaro está colocando Nunes, ele está atacando o Nunes. E então isso também precisa ser explorado. Uma outra coisa muito interessante que os democratas fizeram nas eleições dele, eles chamaram jovens negros que foram encarcerados e na somatória 41 anos, inocentemente, Yara. Yara, essa é uma maneira genial, honesta e humana de tocar num dos maiores problemas da sociedade americana, a segurança pública, a questão da morte por encarceramento, dessas prisões abarrotadas, onde as pessoas, o sistema não deixa elas saírem e refazer a vida delas, a criminalização da pobreza, o racismo, as vidas negras importam, uma América que é mais inclusiva que a América supremacista branca, uma América onde os negros cabem, os imigrantes cabem. Então, ali, com o testemunho pessoal dessas vítimas do trumpismo, que o Trump pediu a cabeça deles, a pena de morte, eles tocam na questão da pena de morte. Isso é uma questão muito dura para os Estados Unidos, você tocar. Ele fala, o Trump pede a nossa cabeça.
apesar de ter DNA comprovando e uma confissão de que nós não éramos os culpados. Então, eles estão falando do negacionismo científico, do ódio como único motivador da política, através de um testemunho das vidas negras que viveram na pele tudo o que o trumpismo representa. Onde estão essas pessoas que escalaram o pico com o Marçal e quase morreram? Onde está a família que o Marçal exauriu o homem até ele ter um ataque cardíaco? Onde estão as pessoas para desbancar o falso coach? Cadê os testemunhos pessoais dessas vidas que foram chagadas por ele diretamente com a falácia e a demagogia do falso coach? Então, eu acho que falta, uma vez mais, criatividade, assertividade, coragem na campanha do Boulos. Infelizmente, acho que agora o Boulos acertou um pouco o tom ali, quando ele vai à Roda Viva, e ele chama o Marçal do que é, um delinquente, um marginal. Eu não vou normalizar essa pessoa. Mas, por outro lado, Yara, nós temos aqui também um outro conflito. O Marçal, cada vez que ele for entrevistado, ou na Globo News, não sei, ele vai ganhar seguidores e ele vai subir nas pesquisas. O Marçal é um elemento para não ser entrevistado, para ser calado, para ser retirado de um jogo que ele não está querendo fazer, que é o jogo da política, porque ele não vai observar regra nenhuma. E para entrar na política, existem regras. Não é faroeste, não é linguagem de quadrilha de PCC, porque ele conversa ali, eles conversam entre eles, é linguagem de bandido, de quadrilha, bangu. Inclusive, Sarinha, deixa eu trazer uns comentários aqui. Olha, aqui a Maria Isabel criticando ter chamado você de Sarinha. Olha, Adoro. Maria, me desculpar, mas isso é uma questão de carinho pelas pessoas. Ninguém aqui está diminuindo ninguém. E ela também reclama que o Miguel não está aqui. Miguel está na China, ele já está de volta. Fica tranquila que já o nosso âncora está de volta. Maria Isabel, eu quero dizer que uma das coisas que eu mais gosto na cultura brasileira são esses carinhos, esses afetos, assim, inclusive no ambiente profissional. Eu moro muitos anos fora, eu não experimento isso no meu dia a dia, e eu gosto muito disso. Eu acho que esse é um dos lados mais bonitos da cultura brasileira, esse afeto espontâneo, grátis, natural que existe. Então, não precisa se preocupar, porque se eu não quisesse ser chamada de Sarinha, eu falaria, mas eu recebo isso com muito afeto. Que bom, porque é com afeto mesmo, porque você é uma mulher que eu admiro muito. Aqui o Neto está dizendo, aqui do nosso papo, né, sobre esse janonismo cultural, que rede social é isso. Se não for para cima com polêmica, com absurdos, com bagunça, não vai sair nada. Boulos ficar nesse paladar de caviar vai matar a campanha. Tá aí a análise, obrigada pela sua colaboração. E aqui uma crítica da Juliana, tá? De novo, Pablo. É brabo da esquerda, né? Porque a esquerda precisa de espaço e a gente aqui regurgitando lá Marçal. Chega, gente. É engraçado que quando a gente não fala do Marçal, a nossa audiência cai. Né? Então, é meio complexo, né? A gente se equilibrar aqui na demanda de algumas pessoas que não gostam. E é isso, gente, a gente não tem como fugir da notícia. Eu, por mim, eu só falaria de coisas boas aqui, mas não é assim. Né? Não é assim que funciona. Mas, Sarinha, vou agora insistir no Sarinha, porque eu sei que você gosta. Adoro. Então, peraí, deixa eu. Travou aqui o meu negócio. Yara, tem um comentário aqui muito interessante, da Isa Ribeiro. Não sei se você viu aqui, ela fala: Janones é conhecido por ser bravateiro no meio político. Acho que será o elenco anual de 2026. Não confio nele até que prova o contrário. Engraçado, esse é um sentimento que eu dividiria aí com a Isa Ribeiro. E, assim, eu acho que o Janones pode ser um aliado estratégico na questão das redes sociais. Não acho que ele deva ser contratado diretamente pelo Boulos, não é o estilo do Boulos, mas a campanha do Boulos precisa de certos ajustes, ela precisa ser mais frontal, ela precisa ser mais criativa. Eu acho que eles têm. A gente não precisa. Não existe só a opção linguagem Janones e linguagem anacrônica da esquerda. Existem muitas coisas no meio e elas precisam ser exploradas, né?